Boa noite ou bom dia, como a gente vai ver. A pergunta é se é aqui e agora. A resposta é sim. E começarei com uma frase que eu li nesse Shabat, mas falando sobre Parashat Vayera, há exatamente 30 anos atrás, no dia 21, que foi Shabat, para 22 de Tevet, que é o dia que a gente está agora, que o Rebbe traz do Tratado de Hulin, 83, no final do primeira folha, que o dia começa de noite. Esse é um princípio básico no judaísmo, né, que é típico e específico do judaísmo, do calendário judaico, que define o tempo no mundo, como está em Gênesis e Bereshit, que Vahi Erev, Vahi Boker, que primeiro teve a noite, depois teve o dia. Então, o primeiro dia da criação, Yom Rishon, o domingo, ele começou numa noite, como agora, né? Que seria a saída do Shabat, mas que não tinha antes, né? Então, de fato é assim, a gente vê no calendário judaico, né? Quando a gente comemora o Ano Novo, Rosh Hashanah, é de noite, o Shabat também, o Kabbalat Shabat é na sexta de noite, e o domingo começa justamente no sábado à noite, como agora, o dia do Bar Mitzvah, o dia do nascimento, tudo começa pela noite. Agora, isso é um detalhe técnico. Se a gente pegar isso da forma mais profunda, é impressionante. É impressionante a profundidade e a sabedoria que está contido nisso. O que está querendo se dizer é o seguinte: que embora a gente esteja numa situação de noite, de escuro, de aperto, de exílio, já começou o dia. O dia começa já quando é de noite, e mais ainda, especificamente quando é de noite. O dia não começa quando está claro, o dia começa quando está escuro. E já faz parte do dia. Não é que é uma preliminar, ou é um pré-dia, ou é uma véspera do que vai acontecer. Já conta o dia a partir da noite. Já é chamado de dia, engloba a noite. Começa de noite e contém a noite. É que a gente não percebe porque está escuro, porque justamente está ligado a noite com a lua não iluminar inteiramente, né? Ela hoje é só um reflexo do sol e não tem iluminação própria e não é grande, até porque o tamanho dela é muito reduzido. Ela vai voltar, se Deus quiser, logo a ter o tamanho igual ao do sol, e eles juntos vão ter um tamanho muito maior do que é hoje, com uma luz muito maior também. E aí então a gente vai perceber que a lua vai iluminar a noite, vai iluminar como o dia, como está nos salmos ligados à vinda de Mashiach, que já é agora, se Deus quiser. Mas então o ponto fundamental é esse: a gente entender que quando está numa situação de dificuldade, de noite, de aperto, já tem luz, já está claro, já é chamado de dia. É que a gente não percebe. Então a gente vai falar um pouquinho, e isso tem tudo a ver com o tema dessa época agora, falar um pouquinho como a gente perceber isso e como colocar na prática para a gente viver o dia quando ainda é noite. Porque assim é. Assim é. Então,
isso tudo ligado com o tema que eu coloquei, que o futuro já é agora. Isso é uma coisa fundamental da gente entender, e isso se entende também de uma forma técnica simples, né? O que vai acontecer no futuro depende do que a gente fizer agora, né? Se a gente plantar agora, a gente vai ter colher no futuro. Isso é uma lei básica, e está ligado também com uma coisa que o Rebbe repete sempre, que é uma halachá, e na verdade uma constatação, que quem preparou antes do Shabat vai ter que comer no Shabat. Quem preparou o trabalho vai ter o que entregar. Quem estudou para a prova vai ter como responder. Então uma coisa é a consequência da outra. Então justamente a gente sabendo que o que a gente faz agora vai ter resultado no futuro, então a gente pode já antecipar e afirmar que o futuro já é agora. E aqui, aonde você está, aonde cada um de nós estamos, já é o que vai acontecer e aonde vai acontecer. E isso está ligado com a paraxá dessa semana, que passou Shemot. Eu queria avisar, então começou um novo ciclo chamado Transcender, que é do Tutaltz. Eu vou botar depois a referência sobre isso. Está em inglês, né, um material para o mundo inteiro. Tem um site, a gente já falou sobre esse Tutaltz em outras ocasiões, que começaram a fazer um barulho grande, um movimento no mundo inteiro, sobre assuntos ligados a Mashiach, sobre o pedido do Rebbe da gente apressar, fazer tudo que a gente pode, que é o Tutaltz, fazer tudo que a gente pode, e a gente pode, para trazer Mashiach, que o Rebbe já fez tudo e cabe a gente agora. Então, numa nova fase, que seja já agora que a gente consiga atingir o resultado, atingir o objetivo da criação do mundo inteiro. Tem uma sirá que foi justamente nessa época agora, em Shemot, que a gente vai estudar mais detalhadamente no mundo inteiro, que está ligado com esse projeto de Transcender, que fala justamente sobre Shemot, que começa, como eu falei na semana passada, é o livro da Geulah, o livro da redenção, e começa a gente se escravizando no Egito, o começo da escravidão no Egito. Como é que pode? A escravidão está ligado com a redenção, uma coisa junto com a outra. A escuridão, a dificuldade, o aperto, a pandemia, a crise que está no mundo inteiro, e essa mentalidade, essa consciência de Mashiach, de salvação, de tudo de bom, de não ter mais nada, que acabou totalmente, não tem mais impureza, não tem mais dificuldade, não tem mais sofrimento, não tem mais morte, só tem coisas boas. Então a resposta ao que está aqui também aqui no título, que é a gente se engajar, atuar, mas com a cabeça erguida, sem se tornar refém, um escravo da situação. Então eu trouxe o material para ver que é realmente um material internacional, está em inglês. O nosso desafio hoje, e as respostas estão justamente nesse artigo, nesse discurso do Rebbe, de 30 anos atrás exatamente, que é a receita para a gente navegar nesse paradoxo. A gente está num período de transição, embora não pareça, né? Parece que a gente está num período de noite, de escuridão, de crise, de dificuldade. Ao mesmo tempo já é chamado dia. Então o Rebbe mostra que, como teve na leitura do começo do livro de Shemot, do Êxodo, que quando a gente desceu para o Egito e eventualmente acabou se tornando escravo, já estava o gen, a definição, a informação, a consciência que a gente ia ser redimido e ser salvo, que é explicado depois. Então tem esse paradoxo que é o do período da transição, que tem
né, invertendo a ordem, o que a gente vê na realidade, que é o que vem primeiro, é uma situação irrefutável, não tem como negar que a gente está no exílio mais longo, mais escuro, mais aprofundado, mais denso que já teve em toda a história, por quantidade e por qualidade, e não tem como discutir isso. E ao mesmo tempo a gente tem que ter esse mindset, essa consciência, essa visão de Geulah, de Mashiach, de a gente está caminhando para a redenção, e isso vai acontecer a qualquer instante, que seja agora já. Então, espero que tenha ficado claro que existe um paradoxo, não é para negar, como se destapar o sol com a peneira, né? Tem realmente uma escuridão, uma realidade sombria, difícil, em vários momentos, para alguns menos, para alguns mais intensamente, ou com mais frequência. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter essa consciência de que Mashiach já está aqui, que já está se revelando. Uma delas é essa percepção de que o dia começa e é chamado de dia quando ainda é noite. Isso é claro, literalmente, no judaísmo. Então, o que a gente tentou, espero que tenha tido efeito para todos, para vocês principalmente, que essa conversa sobre a nossa responsabilidade mesmo, é uma tarefa para cada um e um, não tem como ninguém, crianças, idosos, mulheres, adultos, jovens, todos têm uma responsabilidade, uma missão de ver o mundo com essa consciência de Mashiach, né? Estando numa fila, achando alguma coisa na rua, num trânsito, quando recebe uma notícia, quando dá a vez para alguém, quando manda uma mensagem no WhatsApp. Cada uma dessas situações, quando a gente responde a qualquer pessoa, essa empatia, necessidade de ajudar, de elevar, ao mesmo tempo sem dar mole, sem sacrificar nossos princípios, nossos valores, é fundamental. Né? Ainda vejo isso muito, as pessoas em vários níveis, às vezes com vergonha de algumas coisas, ou sem afirmar essa posição, ou caindo em armadilhas de como agir. A gente tem que ter firmeza, mas ao mesmo tempo tem que ajudar e querer melhorar o mundo, que é essa consciência de que Mashiach vai chegar, já está aqui e é para o mundo inteiro. A gente tem que perceber isso e transmitir isso para os demais, em todos os lugares. Então, se a gente tem essa responsabilidade, a gente está, digamos, fazendo dever de casa e percebendo o Mashiach no teu lugar, quer dizer, então, que a gente não está mais em galuto, que acabou para sempre, que a gente já pode considerar, bater o martelo, como a gente falou outra vez que o Mashiach chegou, que a gente já realmente está na redenção, e é tudo uma ilusão, que ainda tem coisas desagradáveis acontecendo no mundo, sem querer entrar em detalhes de tudo que está acontecendo na vida pessoal de cada um e no coletivo também, né, com reincidência de Covid, influenza, gripes, e, inflação, com desvalorização da moeda, aeroportos fechados, isso para dizer algumas coisas só. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tendo cumprido o dever de casa e perceber divindade em cada situação, Asgará Pratita, providência divina, como cada coisa se encaixa, como acontece maravilha. Eu até não tive tempo de confirmar uma notícia do Erdogan da Turquia, que está ajudando rabinos, inclusive o rabino do Chipre, a montar uma sinagoga. São coisas impressionantes que estão acontecendo. A gente começa a perceber de verdade que coisas na prática, como a gente tem agora um Beit Chabad nos Emirados Árabes, né? E várias outras coisas, como o acordo de Abraham, tá ligado com o nosso patriarca Abraham, Marrocos,
vários e vários países fazendo as pazes com Israel, etc. Israel cada vez mais se desenvolvendo e com a moeda forte e bem economicamente. Temos saúde também, graças a Deus. Então a gente percebe divindade em lugares cada vez mais remotos do planeta. Isso quer dizer então que acabou a Galut e que a escuridão foi embora, mas por outro lado a gente percebe que dificilmente tem como qualquer pessoa garantir isso e perceber. Por mais que alguém esteja já vivendo a Levai, quem dera, com essa consciência de Mashiach, vendo na prática, lendo a realidade, não pelo jornal, pela ótica das notícias, mas sim como é de verdade na prática, por dentro de tudo. Mesmo assim, quem sabe disso, sabe também que tem que ser o mundo inteiro. Não adianta Mashiach chegar numa sinagoga ou numa casa específica ou nos 2 metros de uma pessoa. Tem que se revelar em todo mundo, em cada centímetro, em cada lugar, no espaço, na água, no fundo do mar, em tudo quanto é lugar. Mashiach tem que ser revelado e a divindade conhecida no mundo inteiro. Então, um olhar básico, rápido, deixa muito claro que a escuridão está viva, está presente e está forte. E está bem. A noite, está escuro. Como é que a gente resolve isso? Então, já dando a resposta, e isso é que o Rebbe fala também, se a gente realmente se plugar na perspectiva, na visão de Hashem, então tudo isso é possível. A gente pode juntar esses dois opostos, pode ver que realmente ainda tem, mas que a gente transcende isso. A gente vive na realidade, mas seguro, preso lá em cima e caminhando aqui de uma forma suave, sem encontrar as pedras do caminho, passando por cima. Como eu falei, o site é Tutaltz, que quer dizer fazer tudo. A missão que o Rebbe deu especificamente para a gente há um pouco mais de 30 anos atrás, né? E essa fase agora é transcender. A gente percebe que tem a escuridão, mas a gente vai além, preso lá em cima, a gente não cai aqui embaixo. Que é a gente ter essa visão de que tudo isso é, como está explicado, né? Quando a pessoa tropeça, que é cair, que é a escuridão, que é a noite, que é uma dificuldade, ela vai muito mais, ela se projeta muito mais para frente. Então, essa é a ideia, de uma forma não exata, que a escuridão, a dificuldade, faz com que a gente, já desde o começo, esteja no dia, no que é bom, na paz verdadeira, e como é absoluto, é eterno, está ligado ao mundo inteiro. Então, ligando mais, o Tutatz está se baseando justamente nessa Parashá que passou agora, Shemot, mas a gente está ligado ainda com ela, e é a Sirá de 30 anos atrás que o Rebbe falou, que justamente fala o começo da escuridão, da escravidão, do exílio, a primeira galuta, o primeiro exílio, que é Mitzrayim, e que dá nome para todos os outros. Inclusive o que a gente está agora também está ligado com o exílio, a escravidão no Egito, né? Que a gente tem que sair do Egito em todos os dias, em todas as situações, cada um em um. Então, quando começa a descida para o Egito, já está explicado que no fundo já tem a chegada do Mashiach. Como tem a frase famosa que faz parte. Já aí tem uma dica de como a gente pode lidar melhor com cada coisa. Acontece coisas que a gente consegue entender, faz parte. Acontece coisas que a gente tem que se aprofundar para estudar, entender melhor, faz parte. Tem coisas que são desagradáveis e que por algum motivo a gente tem que passar por isso, faz parte.
Faz parte a gente aguentar, ter resiliência, como se fala, ao mesmo tempo aguentar firme e fazer o máximo possível, e a gente vai sair dessa, e logo, se Deus quiser. Tudo isso faz parte. Então, na descida para o Egito, no começo da noite, já tinha o dia, já tinha Mashiach, já tinha a Geulah, já tinha a redenção presente. Então, por exemplo, um choque de realidade, como se diz. Onde estamos agora? Né? Boa parte de vocês. A gente está no Rio de Janeiro. Quando? Entre 2001, 2021 e 2022, no calendário comum. É uma época, para todos, não tem como negar, de crise mundial. Essa crise não é só de saúde, que está ligada à pandemia, mas uma coisa está ligada com a outra, foi provocado por isso, mas não só isso, porque já tinha antes, né, problemas econômicos que foram acirrados pela pandemia, pela quarentena, pelos lockdown, e gerou também uma crise mental que também já estava desde antes, mas foi aprofundada porque sem poder ter um contato presencial e o isolamento fez com que muitas pessoas não conseguissem conversar e socializar. Gerou também uma crise social de diferenças grandes de grupos na sociedade, mas também de relacionamentos, né? As pessoas puderam se entender menos frente a frente, pessoalmente, né? No trabalho também. Então, em suma, é uma crise grande que não tem como negar. Isso eu falei que é o lado escuro da noite, da realidade, que não tem como negar. Comparado e paralelo a isso, né, a gente tem como fazer uma ligação com aonde estávamos há 3.333 anos atrás, né, quando a gente estava no Egito, a gente era escravo e estava preso, e ninguém conseguia sair, não tinha como, muito menos um povo inteiro. Então é uma situação análoga, parecida com o que a gente está vivendo agora, sem querer comparar, assim como o Holocausto, são coisas diferentes, mas tudo está ligado com o mesmo embrião, com o mesmo ponto que permeia todos esses acontecimentos e vários outros também, que são dificuldades, escuridão, sofrimentos, morte, que está ligado com o exílio em geral e com a noite, com a ausência de luz, de clareza, e essa sensação ou realidade de escravidão, no sentido negativo de escravidão, de não ter autonomia, de não ter vontade, de não estar bem, não ter felicidade, não ter prazer, e assim por diante. Como está na Parashá, que fala sobre ainda a descida para o Egito, antes do começo da escravidão, foram 210 anos antes, né? Abaim Mitzrayim, que foi a descida para o Egito ainda, quando Yaakov, junto com os seus filhos e netos, e constituía o povo 70 almas, ou 70 almas, né? Porque estamos todos como uma só. E o número 70 a gente vai talvez tratar em outra situação, mas é importante, é emblemático esse número 70, que nós estávamos em 70 quando a gente desceu para o Egito, que é o número completo. Então, quando a gente estava indo, ele chamado Mitzrael, Abai Mitzrayim, quando a gente desceu para o Egito, ainda isso está ligado com a mesma linguagem que foi usada em Parashat Vaigash, quando Yaakov desceu, Yosef já estava no Egito e pediu para eles descerem porque ele ia conseguir manter e sustentar a família inteira, assim como o mundo inteiro, com a riqueza que ele conseguiu arrecadar e solucionar no Egito. Então, quando tem essa descida, que foi 210 anos antes, já tinha reveladamente a informação, a consciência da redenção. É explicado pelos comentaristas que está ligado com esse Ele Shemot. Ele Shemot. E esses são os nomes. Os nomes que foi a garantia que a gente ia manter os nomes e ia conseguir ser salvo e ter redenção. E mérito desses nomes que a gente já sabia desde o começo na descida e que isso ia ser
a solução e a chave para a gente conseguir se redimir. Então a informação e com isso a consciência da redenção já estava presente mesmo quando a gente desceu. A gente já desceu com data marcada para sair, com a informação, com a garantia, com a promessa que a gente ia sair. E é esse ponto que o Rebbe pega, que é o ponto principal que a gente está tratando nessa época agora, é que a gente tem que ter certeza disso em cada momento, principalmente nos momentos da noite. É óbvio que no dia também, mas no momento de dificuldade, de aperto, de desespero, para onde a gente vai, o que está acontecendo, o que eu faço agora? Precisa tomar uma decisão nesse minuto para resolver alguma coisa. Alguém que pegou uma influenza ou que está com alguma dificuldade ou não tem dinheiro para pagar uma conta, o que faz agora? Então, fundamental é entender que em cada situação, em cada momento, em cada lugar, para cada pessoa, já está garantido que a gente vai sair dessa. Se a gente consegue respirar fundo e saber, olha, se eu fazer o que tem que fazer, ou até mesmo ficar parado, não é o certo, mas a salvação vai chegar. Está garantido. E é para o mundo inteiro. Óbvio que cada um fazendo a sua parte ajuda, ou basta uma pessoa fazer, como Raman diz, um ato que vai salvar o mundo inteiro. Mas, mesmo sem a gente conseguir fazer isso, só a gente ter a tranquilidade que está garantido que justamente o dia começa pela noite e que o futuro já é aqui agora, já foi garantido, que no momento em que a gente desceu já faz parte da subida, a descida, um degrau abaixo já faz parte, ou vários degraus abaixo, já faz parte do movimento de subida, é só o primeiro passo. Essa consciência, que está ligada à consciência de Mashiach, do plano divino para o mundo inteiro, que já está no começo do Sefer Bereshit, que já fala sobre Mashiach. Se a gente tem essa consciência, a gente consegue se plugar, se ligar lá em cima e passar de uma forma mais serena por tudo que está acontecendo agora. E os segredos, isso está refletido nessa época também que está agora, no trabalho, nas empresas, no mundo em geral, que qual é o modo que Hashem comunica isso para a gente? Ve'ele Shemot, e esses são os nomes. Nomes são Shemot, são nomes. Nomes está ligado com uma senha. E muitas pessoas usam nome, algum nome, como senha. É um código, é uma linguagem, é uma programação, é o DNA. E é também a essência e é o que é imutável. O nome não se muda. Uma senha, por incrível que pareça, é um transtorno enorme que tem vários sistemas que costumam pedindo para você mudar a senha. Por que tem que mudar a senha? Senha é uma coisa que é tua, particular, é única. O fato de ter que mudar a senha atrapalha. Eu, por exemplo, não consigo ficar lembrando tanto. Você tem que ter um caderninho, uma anotação, um caderninho digital, para anotar todas as senhas. Mas senha, em princípio, é uma coisa que não muda. O código é uma coisa que não muda. A gente pode reescrever o código, mas isso que vocês estão vendo agora, que não necessariamente é o momento que eu estou gravando, com certeza não é, porque eu não estou live, estou gravando, então vocês podem ver, fica para sempre isso aí. Muita gente vê depois de vários meses ou anos que foi gravado. E isso que foi gravado, quer dizer, foi programado, foi colocado um código. Então não tem como o código se alterar ou se ter uma mutação no código, a não ser que eu edite. Mas eu tenho que ter licença para isso e aí eu vou alterar o código. Mas se não, o que está no código, o que está no nome, ele não muda e toda vez que for reproduzido, ele não gasta. Não é que uma hora vai falar de um jeito, na outra seguinte vai falar de outro modo. Não, vai repetir. Se eu botar para voltar, naquele minuto vai ter a mesma fala sempre. A não ser que alguém edite. Esses são os nomes, a linguagem, o código, a programação, o DNA, que é a essência que não muda. Por isso que a gente consegue hoje, as pesquisas mais envolvidas com o DNA, que consegue recuperar a informação
de um corpo saudável da pessoa está lá, desde quando ela nasceu. Por mais que depois ela teve eu estava vendo artigos, né, de Torá mostrando como está a Torá e como está isso no desenvolvimento científico, que na essência, que é o DNA, que são os nomes, que é essa linguagem, né, o DNA é composto de uma linguagem, de um código, tem já toda a cura. Tem como a pessoa retroceder ao código original, como foi escrito, né, que é o rollback, como se diz na linguagem de programação. Né? Você implementa alguma mudança no código e quando você for live, né, assim que é o termo, né, para produção, ambiente de produção, de alguma coisa errada, você volta atrás, é o rollback, é uma techuvá para onde estava no momento original que não tinha esse erro. E assim vai aprimorando. Então, esses nomes que estão desde o começo da descida são a garantia, o código, a programação, a essência de que a gente vai sair depois. Então a gente tem que viver com essa consciência, essa certeza da redenção, da salvação, da garantia que foi dada e está gravado na própria descida, na própria noite, que já faz parte do dia. E a gente tem esse objetivo de trazer essa redenção, essa luz, essa clareza para a situação que a gente está agora de exílio, de dificuldade, de crise. Que a gente possa revelar de uma forma clara para todo mundo, a gente ter essa certeza e mostrar como isso deve estar ligado com o mundo inteiro, que a gente vai ter já, se Deus quiser, Mashiach, now, de forma revelada para o mundo inteiro, a redenção completa e verdadeira. Shabbat Shalom, tudo de bom para todos, só notícias boas. Amém. Mashiach, now.